Uma criança morreu durante um incêndio em uma casa, na casa que ela morava com a própria mãe. Uma explosão de uma panela de pressão pode ter sido a causa deste incêndio. A criança estava em casa e não conseguiu sair do imóvel, que foi rapidamente destruído pelo fogo. A Luana Rodrigues acompanhou ontem o trabalho da perícia no local e traz os detalhes para você. Aliás, o Matheus que fechou a reportagem, agora na tela do Comunidade. Sabe que não, você não viu, já. O desespero é de uma familiar do pequeno Davi Lucas de Oliveira Santos, de 5 anos. Ele morava com a mãe em um barraco de madeira na região do Contorno Leste. Os bombeiros foram acionados por volta das 2 da tarde. Quando a gente chegou aqui, infelizmente, a residência já tinha sido toda tomada pelo fogo, né? No momento do acionamento, a pessoa que ligou para o CIOSP, né, informou que a casa ela já estava completamente em chamas e que havia já uma criança em óbito dentro da residência. A mãe do garoto afirma ter desmaiado na hora do incêndio. Aí ele estava no quarto, eu fui na cozinha pegar a Coca-Cola para ele. Nessa que eu fui para me pegar a Coca, eu só vi o estouro do quarto. Eu só escutei o grito, mãe. E eu acho que essa pessoa que me salvou estava vendo que já estava pegando fogo, não sei se é em cima do fogo, alguma coisa. O cara foi, me pegou e me arrastou até aqui, eu desmaiei. Na hora que eu acordei, já não tinha mais nada. A polícia suspeita que a explosão de uma panela de pressão tenha provocado o incêndio. A criança estava escondida em um cômodo e não teria sido vista pelo homem que salvou a mãe. Era um fogão adaptado, né, no chão, então ela deve ter superaquecido, explodiu. Num primeiro momento, a perícia informa que esse menino ele se escondeu atrás da geladeira, então acredito que após a explosão ele se escondeu, porém, como a casa pegou fogo, ele não conseguiu sair dali e a mãe, por sua vez, que estava em outro cômodo, ela diz que teve um mal súbito, caiu e alguém tirou ela de casa. Isso vai ser analisado também. Equipe da perícia técnica esteve no local do incêndio. Um laudo para determinar o que teria provocado a explosão deve ficar pronto nos próximos dias. Meu filho era a única coisa que eu tinha na minha vida, o mais precioso da minha vida, entendeu? Não sei como vai ser meu dia pra frente, não sei o que eu vou fazer, porque ele era tudo na minha vida, não sei o que eu faço. Meu Deus, a gente fica aqui sem palavras, né? A gente fica aqui impotente diante de tamanha tragédia, né? Impotente diante de tamanha tragédia. O Arthur Garcia, aliás, está no local onde tudo aconteceu e é com ele que eu converso agora. Arthur Garcia, segue daí, meu amigo. Ô Trindade, muito bom dia a você e a todos. Sim, eu me encontro aqui exatamente no local, né, na residência onde, infelizmente, essa criança foi vítima desse incêndio ontem. Eu vou entrar aqui, Trindade, até para mostrar para a audiência exatamente tudo que o Dr. Nilson Farias, delegado, acabou relatando nessa entrevista. Aqui, ó, a entrada principal dessa residência. E olha só o nome da rua, Trindade, Rua da Bondade. Infelizmente, o local não foi de tanta bondade assim, né, de uma grande tragédia para essa criança, o Davi Lucas, de apenas 5 anos de idade. Aqui, lógico, como ontem aconteceu a perícia da equipe da Politec, a equipe da DHPP, da equipe da Polícia Civil, essa fita zebrada foi colocada, né? E agora a gente vai conseguir ter acesso aqui para mostrar o que exatamente o Dr. Nilson acabou mencionando. Eu cheguei aqui por volta de uns 40 minutos, Trindade, e eu visualizei aqui, ó, o ponto em que o Dr. Nilson acabou relatando. Essa panela não estava aqui, eu peguei ela em outro ponto e coloquei aqui, porque ele mencionou que foi exatamente uma panela de pressão semelhante a essa,
que acabou tendo esse sinistro, né? Acontecendo essa explosão. Aqui dentro, visualizo que tem alguns restos de alimentos que provavelmente estava sendo cozinhado feijão, que tem aqui resto de feijão. E o fogareiro que o Dr. Nilson acabou relatando seria um semelhante a este aqui, que é o que está no chão. Só que este fogareiro, se a gente for analisar, ó, ele não tem nenhuma marca aqui. Ele tem exatamente neste ponto, ó. Vem comigo, Daniel. Eu vou te mostrar aqui, ó, que este fogão aqui, ó, é uma outra geladeira que está aqui nesse ponto. Este local aqui, esse objeto aqui seria um forno elétrico também que está aqui, queimado, destruído. E aqui é o fogão, que exatamente pode ser exatamente neste ponto, ó, porque está amassado essas grades, está amassada aqui uma parte da boca do fogão. E a gente observa ali que a porta do forno também está danificada e essa parte da estrutura. Então eu acredito que foi aqui que essa panela estaria automaticamente, né, pegando fogo justamente para fazer ali o feijão. E foi neste objeto aqui, neste eletrodoméstico que acabou acontecendo, acredito isso. O corpo da criança, o Davi Lucas, segundo o que o Dr. Nilson disse, ele estaria aqui, neste local, Trindade, nesta posição, atrás dessa geladeira, que foi aqui o local que ele tentou se abrigar. Essa lateral aqui tinha uma parede. A gente observa que tem alguns tocos aqui que dividiam. E foi exatamente neste ponto que ele tentou se salvar. E, infelizmente, acabou perdendo a sua vida carbonizada. Então o local é esse do cenário. A gente observa aqui muitos eletrodomésticos destruídos, geladeira, fogão, forno. E infelizmente é isso que nós temos para narrar dessa tragédia que aconteceu ontem aqui em Cuiabá, Trindade. Arthur, muito obrigado pelas informações. Mantenha as imagens do Daniel Alves no ar. Pede para ele voltar para mim na panela de pressão. Arthur, a panela estaria num fogareiro improvisado, é isso? Trindade, é o que o Dr. Nilson disse, ele foi muito direto nessa fala dele, que essa panela estaria sendo utilizada em uma espécie de fogareiro improvisado. Esse fogareiro aqui, ele é feito com um latão de 20 litros, né, daqueles, acho que é 18 litros e tal, é menos que isso, de tinta, e a pessoa coloca aqui, né, um concreto, faz ali uma espécie, coloca aqui uma grade para colocar aqui a panela, e aqui é cortado, ó, e aqui é colocado a lenha. Então assim é feita aqui a improvisação para fazer o alimento. Só que essa panela aqui, eu acredito que ela não acabou estourando neste fogareiro improvisado. Porque não tem aqui a marca, a própria grade aqui está intacta, ela não está amassada, porque com a pressão da panela de pressão, automaticamente ela explodindo, iria estar danificado isso aqui, e não está. O que eu observei foi que o fogão está danificado, então automaticamente esta panela estaria sendo utilizada no fogão. Esta outra panela de pressão aqui também encontramos intacta em um outro local. Então, como o Dr. Nilson Farias acabou relatando dessa questão que o incêndio provavelmente aconteceu mediante a explosão dessa panela, eu acredito, observando que foi exatamente ela que estava naquele fogão onde tudo aconteceu, porque o relato foi esse. De um barulho, de um estrondo, que a própria mãe do Davi Lucas acabou relatando, e após isso aconteceu ali o desmaio por parte dela, acabou perdendo a consciência, e na sequência ela foi resgatada para o lado externo, e depois ela olha e vê exatamente a casa em chamas, sabendo que infelizmente o filho dela ficou aqui nesse local. Um outro detalhe, Trindade, que eu observei que moradores, pessoas que estiveram ontem aqui no momento para tentar salvar a criança me relatou, foi que assim que o corpo do Davi Lucas saiu daqui, segundo a informação, eles observaram que na mão da criança tinha um molho de chaves. Então o que seria aquela chave? Será que ele estava sozinho e tentou sair? O porquê disso? Lógico que a perícia, a Politec e a Polícia Civil que vai dar os detalhes sobre esse fato, Trindade. Arthur, sem palavras, mostra pra gente, Arthur, o fogão lá danificado, onde a panela estaria. É bem próximo, né, desse fogareiro improvisado. As pessoas usam esse fogareiro, lembro da minha avó, tinha desse fogareiro aí, que é para economizar com o gás, que compromete o orçamento familiar, né? E, por exemplo, o feijão, quando você vai fazer o feijão, ele consome muito gás, é um cozimento demorado, né? Então, as pessoas utilizam esses fogareiros improvisados. Na minha infância, era comum esses fogareiros. Agora, esse fogão realmente está danificado, então, provavelmente, a panela tenha explodido nesse fogão, que é um fogão normal, né? Tá ali a panela arrebentada e panela... E, rapaz, eu tenho medo de panela de pressão, cara. Eu tenho medo que... Se eu falar para você que eu nem tenho em casa a panela de pressão, nem tenho em casa porque é assustador, assim, eu não me dou bem com ela. Infelizmente, provavelmente, porque foi feita uma perícia, esse relatório vai ficar pronto e essa perícia deve apontar se realmente foi a panela de pressão, mas tudo leva a crer que sim.
De qualquer forma, uma criança de 5 anos vítima, né, com a chavezinha na mão, ela tentou sair de casa, ela morreu com a chavezinha da porta na mão, gente. É de cortar o coração. É de cortar o coração. Arthur, você tem alguma informação aí sobre velório, sepultamento? Sim, Trindade, colhi informações aqui. Agora há pouco veio uma equipe da assistência social da Prefeitura de Cuiabá para auxiliar essa família, né? Para fornecer alimentos, dar um auxílio psicológico. E eles acabaram me falando que o velório está acontecendo exatamente na região do Três Barras, em Cuiabá. Então é lá que acontece o velório e o sepultamento vai iniciar a partir das 13 horas, tá? Meu Deus do céu. A gente está com imagens recuperadas no ar agora, né? Desse local dessa tragédia. Região do Contorno Leste, Arthur, mas fica próximo, porque o Contorno Leste é gigante, né? Fica próximo a qual bairro aí, Arthur? O Trindade, eu até achei que esse local aqui era exatamente aquele primeiro local que havia realizado, na verdade, há pouco mais de 2 anos, uma invasão, ali próximo ao Contorno Leste. Só que esse ponto aqui, ele é fundos com o condomínio Belvedere. Então ele é um pouco antes do Contorno Leste, ele está mais distante do que aquela outra ocupação que aconteceu já há alguns anos. Então é um local recente, você vê que tem alguns barracões ali de madeiras, outros já com alvenaria, com tijolo sendo levantado. Só que boa parte aqui dessas residências, uma ou outra está habitada. É lógico que boa parte das pessoas que estão aqui também devem estar nesse horário de trabalho, mas não temos aqui grande movimentação de moradores, de pessoas. Até porque isso também dificulta o socorro que aconteceu ontem, né? Por volta ali das 14 horas, quando iniciou aqui essa tragédia, a mãe dessa criança não conseguiu apoio, não conseguiu auxílio de ninguém, porque muitas pessoas não estavam na residência aqui para tentar auxiliar. O que ela conseguiu foi, lógico, depois de muito tempo, que foram surgindo aqui alguns moradores para auxiliá-la. E logo na sequência, a equipe dos bombeiros que chegou. Mas, infelizmente, essa falta das pessoas de estarem aqui também, de tentarem auxiliar ela, foi também o que dificultou esse resgate imediato para que esse pequeno Davi Lucas pudesse ter sido salvo nesse local aqui, Trindade. Eu fico assim, sabe, sem palavras, Arthur, né? Sem palavras, porque eu imagino a dor dessa mãe, a dor dessa família. E tudo que a gente pode pedir agora é que Deus conforte o coração. Mantenha o Arthur para mim lá no local. Tudo que a gente pode pedir agora é que Deus conforte o coração. A nossa equipe, o Matheus, que trabalhou durante a manhã para a construção dessa reportagem, a Luana Rodrigues foi quem acompanhou o trabalho lá no local. O Matheus separou para a gente a entrevista completa da mãe, que encontrou forças para conversar com os jornalistas ontem diante dessa tragédia. Está no ponto a entrevista completa dela? Pode rodar. Ele é seu único filho? Meu único filho. A senhora poderia contar pra gente como que aconteceu, né? Como que se deu essa situação? Tava em casa, eu e meu filho, ainda eu ia levar ele lá pro hospital HMC, né? Pra ele passar pelo médico. Aí ele tava no quarto, eu fui na cozinha pegar a Coca-Cola pra ele. Nessa que eu fui pra me pegar a Coca, eu só vi o estouro do quarto. Eu só escutei o grito, mãe. E eu acho que essa pessoa que me salvou tava vendo que já tava pegando fogo, não sei se é em cima do fogo, alguma coisa. O cara foi, me pegou e me arrastou até aqui, eu desmaiei. Na hora que eu acordei, já não tinha mais nada. Ainda o rapaz ainda conseguiu tirar minha moto ainda ia queimar. Mas eu acho que ele não sabia que tinha meu filho lá dentro, entendeu? Porque na hora que ele chegou na cozinha, eu tava na cozinha. Ele conseguiu me salvar, mas no quarto eu acho que ele não pensou que tinha outra pessoa. Quem socorreu a senhora foi um vizinho? Não, um rapaz, eu não me lembro dele, tava com roupa de serviço, entendeu? Ele falou que ia chamar bombeiro, sei que eu fiquei desmaiada ali, desci até lá embaixo pedindo socorro, não tinha nenhuma alma viva para me ajudar, entendeu? E eu não sabia o que fazer, porque na hora que eu acordei já estava tudo queimado, já não tinha mais nada, entendeu? Davi era o único filho da senhora? Sim, meu único filho que eu tenho. E agora, como que tá o emocional da senhora, né? O que a senhora pensa fazer a partir de agora? Eu não sei nem o que te dizer, moça. Eu não sei o que falar mais. Sei, porque meu filho era a única coisa que eu tinha na minha vida. O mais precioso da minha vida. Entendeu? Não sei. Não sei como vai ser meu dia pra frente. Não sei. O que eu vou fazer. Porque ele era tudo na minha vida. Não sei o que eu faço. Eu não sei. Meu Deus, forte. O que a gente pode fazer agora, gente, é orar. Cada um diante da sua fé, cada um diante daquilo que acredita. Coloca as imagens pra gente. Pedir que Deus conforte essa família. Essa mãe, esse pai, os avós.
para que eles possam suportar esse momento. Jovem, 23 anos, a mãe, filho único. O Arthur Garcia segue lá. Arthur, você estava compartilhando que é um local em que as pessoas... há pouca movimentação, né, Arthur? Porque as pessoas saem para trabalhar e voltam só no final do dia, né? Exatamente, eu nem tinha acompanhado a entrevista da mãe, né? Ela falando exatamente isso, ela diz ali, não tinha uma alma viva para me ajudar. Então é exatamente isso. Assim que nós chegamos aqui no bairro, já observei, é um local completamente ali isolado. Não tem grande movimentação de pessoas, né? Elas acabam ali tendo essa dificuldade de um auxílio, de tentar ali auxiliar, como foi o fato que aconteceu com essa mãe. Ela não conseguiu. O fato de ter acontecido ali a explosão, ela ouviu aquele barulho e na sequência ela acaba desmaiando, perdendo a consciência e ela sai. Isso eu ouvi aqui de uma das pessoas que acabou prestando esse auxílio a ela. Quando ele chegou, ele viu ela sendo retirada por uma pessoa. Ela estava, segundo ele me falou, quando ele chegou, ela estava consciente. Ela já teria acordado desse desmaio que ela disse e observou aqui o barracão completamente já em chamas. Ele me disse, Arthur, o teto já tinha caído. Então, nessas condições, o pior já tinha acontecido, não tinha o que fazer. E aqui, Trindade, nesse cenário de destruição, olha só, aqui eu observei, ó, é a TV que essa família tinha, né? A mãe dessa criança, que infelizmente, né, tinha só ele como filho, era o filho único, o Davi Lucas. Eles tinham aqui essa TV, né, para assistir, para sua diversão, para sua atualização diária. E aqui, Trindade, olha só, nesse ponto aqui, provavelmente, como aqui tinha uma cama, ó, pelas molas que você observa nas imagens do Daniel Alves, aqui ao lado era exatamente onde ele deveria ter o seu material escolar. Olha só, aqui tem lápis de cor, canetinha, olha só, aqui tem a giz de cera, ó, lápis de cor que a Prefeitura de Cuiabá fornece para as crianças, ó, do ensino público. Então aqui nesse local, ó, era onde ele acabava guardando o seu material escolar, ó. Então esse local aqui seria exatamente o cantinho dele de estudo, de aprendizado, junto da cama aqui, que provavelmente era a cama que utilizava para dormir com a sua mãe, né, Trindade? Arthur, é muito forte essa sua participação. Difícil, viu? Difícil. E a gente precisa compartilhar com a nossa audiência os detalhes, né? O Arthur vai daqui a pouco lá para o velório, tentar conversar com a família, acompanhar o sepultamento. Mas é um momento triste, viu, gente? Um momento muito triste. E não há o que fazer senão orar, né? Mostra mais uma vez, Arthur, a panela de pressão. Agora são 11 horas e 5 minutos. Só para quem está chegando agora entender a dinâmica desse acidente, desse incêndio. Essa panela teria explodido. A mãe ficou desacordada. A criança tentou sair de dentro de casa, acabou ficando presa. E o corpinho dela foi encontrado com as chaves da casa na mão. Ou seja, ela tentou abrir a porta e não conseguiu. E aí asfixiou. Asfixiou e morreu. Está ali o Arthur mostrando para você a panela de pressão mais uma vez. A perícia trabalhou no local ontem, a Luana acompanhou tudo, né? E provavelmente uma explosão nessa panela de pressão que tenha causado um incêndio que rapidamente consumiu a casa e a criança ficou presa e infelizmente não sobreviveu. Deixa eu conversar com o Arthur Garcia, coloca as imagens desta tragédia registrada ontem. O Arthur Garcia tem informações atualizadas sobre a morte de uma criança durante um incêndio. Arthur Garcia, segue daí, meu amigo. Trindade, eu estou aqui na Associação de Moradores do bairro Três Barras, né? Exatamente aqui dentro que o corpo do Davi Lucas, essa criança de 5 anos, está sendo velado. Nós entramos agora, há poucas horas, falando sobre o fato lá no local onde aconteceu a tragédia. Relatamos ali exatamente o que o Dr. Nilson, delegado, acabou mencionando, que provavelmente, né, aquela explosão, o barulho ouvido pela mãe, foi proveniente àquela panela de pressão. Pois bem, eu conversei agora com familiares, a mãe do Davi não está em condições ali de falar, ela está muito abalada. Conversei com uma tia também que esteve no local ontem e ela relatou o seguinte: Arthur, a panela de pressão não estava no fogão, não estava sendo aquecida, ela não estava utilizando. Ela disse que essa panela estava dentro da geladeira, fechada, com o feijão já cozido. O que eu entendo é que essa informação dela até procede, Trindade, porque eu encontrei essa panela exatamente a 2 metros da geladeira.
E se ela disse que essa panela acabou estourando dentro da geladeira com o aquecimento que teve da parte externa, é bem provável, porque a porta da geladeira está arrebentada. E dentro da geladeira também. Pode ser que ela estourou ali dentro. Só que tratando do estrondo que ela acabou ouvindo, ela desconhece o que pode ter ocasionado. Ela só disse que ouviu o barulho, na sequência acabou desacordando, ela desmaiou. Ela ouviu por baixo um grito do filho dela e, na sequência, aquela situação ela sendo retirada ali para a parte externa e depois, infelizmente, com a notícia de que o pior tinha acontecido. Então, a informação de que o fogão estava ali com essa panela de pressão não foi confirmada pela mãe do Davi Lucas. Então, ela disse que não foi pela panela de pressão, e sim um outro barulho, um outro estrondo que ela desconhece que aconteceu dentro do ambiente da residência. Eu volto com você, Trindade. Arthur, muito obrigado pelas informações, as informações atualizadas sobre velório e sepultamento do pequeno Davi, que morreu, infelizmente, deste incêndio registrado ontem na região do contorno, né? O Arthur explicou, não é bem no contorno, é uma região próxima. Triste, né?